Olá, boa noite. Estamos aqui com Claudemir Daquinei Santos e Escobar Flanelas para fazer uma sabatina, uma entrevista essa noite. Então, primeiramente, eu queria que o Claudemir se apresentasse para a gente, para quem não conhece. Então, falasse um pouquinho da sua formação, onde mora, um pouquinho da aldeia também. Então, é isso. Olá, boa noite a todos. Aqui sou eu, Claudemir Daquinei Santos. Sou de São Miguel. Eu me defino como um artista que se expressa aí através da música, da literatura, do teatro, enfim. Sou formado em arte, em pedagogia, faço mestrado na área de linguística e literatura popular, né, onde eu faço uma pesquisa aí sobre a morte enquanto personagem nos contos ditos infantis dentro da cultura popular. E é isso, Carol. Acredito que seja isso. Escobar, se puder também se apresentar pra gente, para quem não te conhece, está chegando aqui de paraquedas, te conhecer um pouquinho. Eu sou Escobar Flanelas, eu sou formado em História, já escrevi alguns livros, mas hoje aqui eu quero aproveitar esse momento porque eu acho que é um momento assim muito especial poder conversar, dialogar com Claudemir Daquinei Santos, para mim um dos grandes artistas, não só de São Miguel, mas da Zona Leste, de São Paulo, do Brasil e do mundo. Ah, legal, bacana. Então, essa é uma curiosidade minha, que eu coloquei aqui. Quais seriam suas outras opções de faculdade, se você fosse para outros, tirando a educação, se você fosse fazer outra coisa? O que você faria? Entraria na saúde, na política? Se bem que a pedagogia ela tem um lado político muito grande, muito forte, né? Mas conta pra gente quais seriam suas outras opções. Então, eu nunca tive opção, na verdade, né? Eu nunca pensei assim, meu sonho é fazer faculdade. Aliás, eu tinha uma certa resistência ao mundo acadêmico, né? Depois que eu entrei, eu me apaixonei, mas antes eu nem pensava em fazer faculdade. Eu comecei a fazer teatro e com 15 anos, e quando um ano depois a Oficina Cultural Luiz Gonzaga tinha uma diretora cujo nome eu não lembro agora, e ela ia dar algumas oficinas voluntárias, e ela me convidou para dar uma oficina junto com outras figuras do Teatro de São Miguel. E eu dei parte da oficina, gostei, aí eu falei, puxa, legal, né? E comecei a estudar teatro, nessa questão de preparação de ator, essa coisa, e comecei a ganhar dinheiro com oficina cultural. E como eu estudava muito, né, e era muito jovem, tinha aquela certa arrogância, né, porque eu comecei a conhecer gente que fazia faculdade que não sabia de teatro tanto quanto eu sabia. Então isso me criou uma resistência muito grande à faculdade. Só que chegou um momento que eu percebi que quem tinha faculdade ganhava mais dinheiro de quem não tinha. E aí eu fui fazer. Aí eu decidi fazer arte com licenciatura em artes visuais, porque eu já tinha um conhecimento em teatro. E eu achei que eu queria agregar um conhecimento novo. No final da faculdade de arte, aconteceram duas coisas. Um concurso público para professor do estado, e como o Escobar sabe, eu vivia aí na Pindaíba, né? Tinha uma moto para pagar, que o Jovens Urbanos acabou. E eu fiz o concurso público. E, na sequência, eu descobri que havia a Unifesp Guarulhos, que era uma faculdade pública, que tinha cursos gratuitos. E eu me inscrevi para fazer pedagogia, pensando também no cargo público, né? E, enfim, eu não pensei, as coisas vão acontecendo. Eu nunca tive perspectivas. As coisas simplesmente aconteceram. Se eu fosse pensar, eu poderia fazer letras, poderia fazer psicologia, que são duas áreas que me atraem muito também. E você pretende fazer doutorado? Que tem uma coisa aqui na faculdade que é assim, né? Você está fazendo faculdade, o pessoal já te cobra pós. Você está fazendo mestrado, o pessoal te cobra o doutorado. E hoje quem veio te cobrar o doutorado, essa pergunta sou eu. Então, você pretende fazer doutorado mais pra frente?
Pensa nisso? Eu quero fazer doutorado para poder cantar a música do Sacha. Peço aos céus que algum dia eu consiga ser doutor. Fazendo um curso. Eu gosto muito de estudar. Não pelo título em si, mas pelo conhecimento. Então é possível que eu vá para o doutorado se tiver condições, né? Porque fazer faculdade não é uma coisa muito fácil, não. É gastante. Aliás, a minha primeira faculdade eu só terminei porque tinha um governo como o do Lula, que tinha o FIES, que facilitou bastante, assim, porque eu demorei 10 anos para fazer. Né? Eu sou de uma origem bem humilde mesmo. Então, se não fosse um FIES, não fosse um presidente progressista como foi o Lula, talvez eu não tivesse ainda terminado a faculdade, né? Então, depende muito aí dos contextos. Agora entrando um pouco no livro, né, que é o assunto dessa live, Despedaçando Fanny, Contos de Beloto. Como surgiu a ideia de escrever e publicar esse livro, essa história? Como surgiu, assim? Porque, por exemplo, eu escrevo à noite. Do nada, assim, eu tô olhando pra parede e eu escrevo. Como foi esse processo de criação inicial do livro? Então, a minha escrita, inicialmente, era uma escrita de desabafo. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, muito restrita. E tinha lá minhas paixões. E as minhas paixões platônicas, né? Elas me levavam a ficar imaginando histórias. E eu escrevia essas histórias. E chegou um momento que eu descobri que eu não precisava escrever sobre minhas paixões platônicas, que eu podia inventar histórias onde eu não era o personagem, por exemplo. O Beloto, em especial, ele surge devido a um suicídio que acontece de uma amiga, que o suicídio... A gente estava conversando esses dias, né, Escobar, sobre isso. O suicídio, ele traz um sentimento de culpa muito grande para quem fica. Né? E com a morte da Sabrina foi isso que aconteceu. Eu me senti culpado e eu escrevi um conto que chamava Sabrina em Conflito com Deus. E foi a primeira vez que apareceu o Beloto. Isso foi em 93. E aí depois o Beloto apareceu em algumas histórias. E aí eu me dei conta de uma possibilidade de criar histórias a partir de acontecimentos. Então aí surgiu a Fanny e, em consequência, o Rendezvous Revisitado. E, com o passar do tempo, fui escrevendo várias histórias com o Beloto, né, que resultou aí nesse volume e em outros livros que onde surgir aí com contos do Beloto. Não sei se eu posso perguntar isso aqui, mas o Beloto, ele é real ou ele é um personagem? Ou ele é os dois? Eu vou perguntar para o Escobar. Eu não responderia. Não, melhor não. Deixa aí para quem quiser comprar. Deixa para quem quiser comprar, ler e aí tirar suas próprias conclusões. Carol, se você me permite uma colocação aqui, eu acho que o Beloto ele entra no naipe das grandes dúvidas literárias que permeiam o mundo, sabe? Que permeiam as construções imaginárias do mundo todo. Né? Coisas do tipo, será que existe alguma Macondo? Né? Será que Capitu traiu o Bentinho mesmo? Ou o Bentinho que tinha uma obsessão, uma doença, tudo, sabe? E essas dúvidas vão seguir séculos, décadas, séculos, então haverão muitas teses, muitas dissertações, muitas reportagens, muitos livros lançados que comentam isso. Eu acho que o Beloto segue por essa trilha. Eu acho que é legal que a gente tenha certezas sobre o Beloto, mas ao mesmo tempo eu acho legal também que essas certezas sejam diferentes entre si, porque é elas que vão dar combustível para que ele continue vivo nas memórias quando o Claudemir, o Darkney, não estiver mais aqui entre nós e o livro continuar sendo debatido, comentado, porque vai estar suscitando esse tipo de debate.
Sim, e para quem quiser comprar o livro, tá à venda na Lavra, né, no site da Lavra. Sim, o João Caetano tá ali falando que vale a pena ler esse livro. Vale a pena. É da Lavra, você pode conseguir também na Aldeia Satélite. Eu vou... A Magda, ela fez 2 perguntas, né? Qual a sua inspiração ao escrever e se eu já imaginei o livro virar filme. Magda, não só imaginei, como levei muitos assédios, né, de amigos que trabalham na linguagem audiovisual, de transformar ou em um longa-metragem ou em série. O pessoal gosta muito do Bellotto, né, das histórias do Bellotto. E minha inspiração, ela varia. Às vezes, tem uma coisa interessante, a gente fez um exercício de escrita na aldeia, que vai virar, fazendo já um merchandising aí, vai virar um livro aí que são o teatro íntimo, né, monólogos intimistas. A Magda já leu, que legal. Obrigado, Magda. Então, as histórias vão surgindo de acontecimentos. Quando o Escobar leu a trilogia, o Escobar foi o primeiro que leu essa trilogia, tá? O conto, o Fanny o Tira em Si Mesma tinha outro nome, que eu nem lembro mais qual que era o nome. Também não. Você lembra, Escobar? Também não lembro. E o Escobar sugeriu como mudasse o nome, né? Ele sugeriu O Tempo em Questão, que na verdade acabou virando aí um capítulo do livro. Mas é isso, né? Existe um tempo em questão e os acontecimentos desse tempo, né? O tempo que nós estamos, que a gente vive, é que me inspira a escrever um acontecimento, sabe? Um olhar no metrô, um acontecimento, uma frase que é dita. É isso. As pessoas, né? E a vida, né? Sim. Rosinha, eu nem te conhecia, Rosinha. A Rosinha tá injusto de sair, Escobar lê primeiro. O Escobar leu 99 2000, né? Foi por aí, mais ou menos isso. Porque eu te conheci, na verdade, em 98, né? Aí começou a aproximação, o flerte, para depois virar namoro, né? Até pegar na mão, essas coisas todas, demorou um tempo. Um tempinho. Você lê muito, né, Claudemir? Então, eu queria saber o seu gênero literário preferido, que você mais gosta, mais se identifica. E alguns livros também que você pode indicar pra gente, pra mim, pra quem tá assistindo. Olha, eu acho que a literatura, ela é como o tarô. Você sempre tá vivenciando uma coisa, né? O pessoal do tarô diz que você sempre tá vivendo uma carta no tarô, né? E isso, Jung estudou isso também, né? Tem uma questão psicanalítica, né? Não vou falar científica, não, vou falar psicanalítica aí nessa questão, mas eu acho que cada momento você está vivendo uma coisa. Então tem um momento que você vai ler Gabriel Garcia Marques e vai se encontrar, tem um momento que você vai ler Dostoiévski e vai se encontrar, vai ler Guimarães e vai se encontrar. A literatura é algo muito pessoal e eu acho que é de momento, entendeu? Ultimamente eu só estou lendo livros que são ligados ao mestrado, né? Então não estou lendo nada de literatura assim, mas eu tô doido para começar a ler Em Busca de um Tempo Perdido, do Proust, que são 7 livros, né? Eu comecei a ler o primeiro e não terminei, então é uma literatura que eu tô muito afim de ler, Proust. Ler por completo, ler a obra toda, né? Bom, e como foi o processo de criação dos personagens? Você já falou que você olha as pessoas, olha a vida, as frases, os acontecimentos para se inspirar e escrever. Não só contos de Bellotto, mas também outras coisas. O seu primeiro livro, por exemplo, acredito que também tenha sido por esse caminho de observação e criação. Então, como foi a criação dos personagens? Bom, no caso do Despedaçando Fanny, são 3 contos, né? Tem o Rendezvous, Fanny e, por final, Deus Cansado de Andar. Do Rendezvous, aliás, é um recurso que eu uso muito, né? Eu crio o personagem imaginando algum amigo meu
como se ele fosse um ator fazendo o personagem, né? Então, vários personagens, tipo, o Enio é uma mistura do Israel, que foi um colega que eu tive, com o Márcio, que é outro colega meu. Tipo, eu juntei os dois, assim, e aquele sujeito bonachão, meio obeso, que bebe, fala besteira, mas você sabe que ele tá destinado a um amadurecimento precoce, então ele tenta ser o mais idiota possível num pouco tempo que ele tem para ser um idiota. É mais ou menos isso. Todos nós temos amigos assim na escola. Então, acaba sendo um inconsciente coletivo, né? Tem umas figuras assim, que tem a Giannini, que é aquela pessoa que se esconde, né? Ela não se abre por completo, ela anula certa parte da vida dela para ver outra pessoa feliz. Enfim, eu não sei dizer isso, não. É complicado. Agora, sim, em relação a Fanny, quando ela comete lá o crime dela, e eu saquei que ela precisava de ter um desfecho. Então, lá no Deus Cansado de Andar, esse desfecho eu acho que foi o mais premeditado, assim. E os personagens foram surgindo, né? O Vinera perguntou aqui da questão da música. Ela tem influência total, porque às vezes eu estou escrevendo uma cena e estou ouvindo uma música e eu coloco essa música para repetir. E eu fico ouvindo a música várias vezes até concluir a cena, como se ela fosse uma trilha sonora. Você já faz isso também, Carol? Faço. Como se fosse a trilha sonora ali daquele momento, entendeu? Então, a música está extremamente ligada, né? Na verdade, o meu sonho de infância era ser músico, né? Eu vi uma entrevista... Você é? Eu sou daquelas, né? Eu acho que o Zé Cabaleiro, eu vi a entrevista dele que ele definiu bem isso, sabe? Eu sonhava em ser um rockstar no sentido de viver da música, ter aquela glorificação da pop art, né? Eu acho que na infância a gente pensa muito isso. E evidentemente que a vida não é isso, e esse tipo de vida não cabe mais, né? Mas o começo é a música. O começo de tudo é a música, né? Já aproveitando que ele falou de música, na live de estreia teve uma homenagem em que um amigo seu fez um cover de uma música sua. Eu queria saber se tem alguma música sua que dialogue, de certa forma, com inspiração do Fanny, que você tenha feito antes ou depois do livro. Ou não necessariamente relacionado ao livro, mas que, de certa forma, tem uma relação. Tem uma canção que chama Fanny, que eu acho que pega a Fanny naquele momento ali que ela é desprezado, né? É desprezada lá pelo sujeito lá. Eu não vou lembrar dela toda agora, mas fala uma coisa assim: foi como sonho que eu nunca despertei, momentos que eu sei que não serão fácil de esquecer, o céu como limite e alguém que eu confiei, tirando tudo de mim, como um castigo por algo que eu não fiz. Os postes vão me seguir, os cães vão me cantar, e, enfim, ela vai assim, ela tá andando pela rua, caindo na sarjeta, batendo nos postes, que ela tá embriagada, e no final da canção ela fala: os amigos não vão entender, quem foi ferida fui eu. Essa canção se chama Fanny, e evidentemente é baseada aí no livro, né? Quando foi a primeira vez que você escreveu a inspiração do Fanny? O primeiro rascunho? Não entendi. A primeira vez que você começou a escrever, assim, começou a colocar no papel. Acho que ela está perguntando das sensações, não é? Ela está perguntando assim daquele lance de você começar isso, as sensações. Se expressar assim de uma forma totalmente virgem, né? Virgem eu?
Em algum dia da vida você foi virgem, bem. Eu tô sendo agora, eu tô tentando botar os comentários aqui, não tô conseguindo. Tá. Aliás, para falar em comentários, depois que você responder a Carol, seria legal você responder também a Magda, porque ela fez uma pergunta lá antes do Vineira, e tá lá parada, né? Que ela pergunta qual a parte do livro que você estava mais envolvido. Mas assim, acho legal responder a Carol primeiro, depois você responde a Magda. Tá, vamos lá. Carol, é o seguinte, eu tinha 14 para 15 anos, aí eu estava fazendo um bico num escritório de contabilidade, onde eu aprendi a datilografar. E aí, com os meus 2 primeiros salários, eu comprei um violão, um tonante. Eu ganhava meio salário, trabalhava meio período, né? Comprei um tonante que custava um salário. E depois eu comprei uma bicicleta. Aí eu peguei essa bicicleta e troquei numa máquina de escrever. Eu acho que eu sou o único adolescente do mundo que fez isso. E eu virava a noite escrevendo nessa máquina. Assim, os originais do Belotto estão em máquina de escrever, né? Boa parte. Tenho. Você tem o quê? O Belotto datilografado. Devolve, velho. Não, imagina, eu vou ficar rico com isso. Então, assim, eu escrevi à noite e a história fluía. Eu nunca parei para... Assim, é uma sensação indescritível, né? Escrever é uma sensação indescritível. Mas eram noites e noites, assim, era isso. Que parte do livro eu estava mais envolvido, eu acho que principalmente nos momentos de solidão do Belotto, quando ele está cercado, mas ele está sozinho. Eu acho que tem uma cena, uma passagem que ele chega na casa do Ennio, que ele é o primeiro a chegar, né, que o Ennio faz aquele comentário sério, que vai mudar de vida e tal. Aquilo ali era meio eu na turma, né? Assim, era um cara que estava sempre isolado. E se a gente observar, né, o Belotto, ele é sempre um observador, né? Poucas vezes ele é o personagem central, ele está contando a história de outras pessoas. E eu acho que é isso, assim, eu era muito, por eu ser introvertido, né, e ficar muito na minha, eu via muitas pessoas. Então, acho que nesses momentos eu me envolvo mais. E tem uma coisa também, que eu não lembro se eu falei alguma vez, não sei nem se eu falei isso pro Escobar, mas aquela questão do incêndio aconteceu de fato na minha vida, né? São 2 momentos interessantes. Não lembro de ter contado isso para ninguém. Tem um irmão meu que morreu queimado quando minha mãe morava na Bahia, né? Aquelas casas com teto de palha. Alguém tocou fogo na casa e um dos meus irmãos morreu queimado. Isso é um ponto. O outro ponto é que quando a gente morava na Vila Rosária, que eu era criança, eu fui brincar com as velas e eu derrubei uma vela e toquei fogo no altar. No altar de casa. Então tem uma passagem do livro que é justamente a junção dessas 2 memórias, evidentemente com toda a criação artística, né, né? Talvez isso seja um envolvimento também. Cara, Carol, deixa eu fazer uma parte aqui. É louco isso, que realmente eu não fazia ideia dessas 2 histórias, realmente. E é engraçado como esses processos, para quem tem a mente criadora, como fatos os mais absurdos, os mais inverossímeis, né, como eles se transformam na mão da gente, eu me colocando enquanto artista também, nessas pessoas que ficam captando as imagens do mundo e ficam burilando, ruminando e refazendo, e isso quando se torna uma música, um poema, um livro, um enredo, uma dança, como é engraçado, né? Substantivo, porque
você meio que acaba também exorcizando uma coisa que, se nós formos pensar na forma mais objetiva possível, são as coisas mais absurdas, né, meu? Pô, a perda de um irmão, né, o fato de eu colocar fogo no oratório de casa, mas que poderia ter sido na casa toda também, né? Mas por uma sorte do destino, não, foi só no oratório, né? Então, o quanto que a arte, acho que no fundo era isso que eu queria dizer, né, o Darkney, o quanto que a arte, ela nos exorciza, né? O quanto que ela nos tira do comum para levar para um estado de sublimação, né? Eu concordo, e eu acho que é o primeiro passo, né? Porque é aquilo que eu falei, né? Você começa ali no desabafo, de repente você se dá noção que você pode criar coisas além daquilo, né? Outras reflexões que transcendem assim suas questões pessoais e se tornam universais. Eu acho que é o segredo dos grandes clássicos, né? Dos livros aí que atravessam séculos e séculos e não perdem o sentido. É justamente isso, quando o autor consegue transcender seus dilemas pessoais, seus dramas pessoais e tornar e enfim, né, encontra um espelho no mundo todo, né? Não é pegar sua dor de corno e transformar num refrão sertanejo, né? Não é isso não. Salve, Zé Vicente, abraço. Tem um no Paraná que tá assistindo a live. Manogon, que ilustrou o livro. Adorei as discussões. Demais, né? Cadê? Aqui, ó. Muito legal. Olha a capa do Manogon. Foi um achado isso, né? Uau. Cadê o meu? O meu também tá aqui, ó. Todo mundo armado, né? Todo mundo veio com a lição de casa pronta. Meu alter ego, João, pô, eu acho que já foi, velho. Já foi. Ele se descolou de mim e ele tá aí por São Miguel. Aliás, o Claudemir, isso eu gosto muito de debater isso daí. É uma pergunta que eu acho que provavelmente eu nunca te fiz mesmo. Né? Você tem dificuldade em domar os seus personagens? Falo isso porque eu tenho uma dificuldade os meus personagens tendem, conforme você vai escrevendo, eles vão ganhando cada vez mais autonomia, né? E eu que, enquanto artista, às vezes eu penso que sou Deus, né? Que eu tenho domínio ali do enredo. De repente eu vejo que os personagens começam a fugir de mim, tá? E começam a falar coisas que eu não previ, começam a andar por caminhos que eu não gostaria. Você também tem essa dificuldade de controlar os ímpetos dos seus personagens? Mas vão internar nós dois aqui. Vão meter a gente no... Total. Os caras ganham vida, velho. Vamos falar ali do Deus Cansado de Andar. A única cena que eu tinha na cabeça era quando o Lázaro tava chorando, o Stênio tá chorando na chuva, né? Que o capítulo Sim. Começa falando, se você vê duas pessoas na chuva, você saberia dizer quem está chorando? Começou dali. E a história foi acontecendo, né? Eu só tinha esse ponto e o desfecho. O restante, os personagens foram se escrevendo, né? E é legal que, assim, na cabeça de hoje, você começa a perceber que, eu não sou um cara reacionário, mas tem personagem meu que é reacionário, né? E aí você fala, puta, né? Esse cara vai fazer tal coisa, né? O machista lá do Rendezvous Revisitado, né? Você fala, puta, olha o que esse cara faz com a menina, velho. E, enfim, os personagens vão fazendo coisas, né? Você perde o controle deles, eles têm uma vida própria. O tal do livre-arbítrio, né? O pessoal diz que, biblicamente, né, Deus soprou nas narinas do primeiro e foi embora.
O nosso erro é, enquanto Deus, começar a delinear nas primeiras linhas, né? Teclando ou escrevendo a caneta ou batendo na máquina de escrever, né? E aí depois eles ganham vida própria e a gente perde totalmente o domínio. Eles vão e vão que vão. Malu, boa noite. Vou providenciar para você. Malu Gomes, do ponto de leitura do Jardim La Pena, do Galpão. Muito obrigado aí pela presença. Eu estive com ela ontem. Malu, que bom. Que 10 minutinhos de troca de ideias foi muito intenso, muito legal. Várias ideias, várias sugestões de cooperação mútua surgiram. Um beijo. Carol, volta a fazer pergunta que eu roubei seu lugar, desculpa. Só um momento. O livro, ele é romântico, ao meu ver, e ele é também devastador. O amor e as mortes presentes nele meio que se relacionam, né? Pelo menos ao que eu entendi, né, que eu li, eu entendi assim, que a morte, ela se relaciona com o amor. E eu queria saber para você o que é a morte e o que seria o amor. Uau. E como eles se relacionam. Putz, eu devia ter encerrado essa live antes. Ops. Olha, eu sempre digo que eu só escrevo histórias de amor, se não o excesso, a falta dele. Então, é isso, ou é amor demais ou é a falta dele. A morte é uma constante na minha obra. É uma coisa que fascina. Por eu ser ateu, a morte para mim é o ponto final. Então, eu não tenho o conforto da vida eterna, né? E então, assim, só que na hora de escrever, eu não tenho essa dimensão. Eu não tenho essa dimensão. Os meus personagens, eles têm as fés dele. Tem uma personagem que não aparece muito aqui, mas que logo vai aparecer no próximo livro da série, que é a doutora Rose, que ela é uma psicanalista e ela é esotérica ao mesmo tempo. Então ela mistura a ciência com ela é junguiana, né? Tem esses pensamentos tal, que transcendem a existência. Mas eu acho que o Bob Dylan tem uma frase numa música chamada Ainda Não Está Escuro, né, que ele fala que aqui nasci e aqui morrerei contra a minha vontade. Então é isso, né? A gente não pediu para nascer e a gente não deseja morrer. Quer dizer, alguns desejam, mas no geral a morte não nos é atrativa, mas ao mesmo tempo ela fascina, né? Ela fascina e ela transforma, porque quando a gente perde o ente querido, sejamos nós ateus ou crentes, é uma transformação total da visão que a gente tem da vida. Eu acho que a morte transforma, assim, entendeu? Se não do ponto de vista religioso, do ponto de vista prático. Até mesmo assim, passar perto da morte já é uma coisa assim que transforma as nossas vidas, né? Eu que sou motociclista, eu acho que algumas vezes a morte passou muito perto, assim, raspando em mim, a ponto de eu repensar certas coisas. Então, assim, a morte é transformadora. E o amor também transforma, né? Então, acho que é isso. O amor e a morte são forças transformadoras em nossa vida. Depois eu reclamo que o Escobar fala demais, né? Uma coisa curiosa, se você me permite complementar, né? Não, mas eu sei que eu sou prolixo mesmo, né? Eu reconheço e não, já me assumi. Ame ou deixe, né? Fazer isso o quê, né? Ou não serei eu, né? Sintético eu sou nos textos, só. Sim. Mas assim, ou pelo menos tento ser, né? Mas você falando dessa questão trazendo à baila essa questão da morte, cara, eu fico pensando assim que na verdade acho que talvez a grande beleza de se lidar com a morte é justamente porque pela arte o confronto da vida com a morte é um confronto duro,
severo, viril, e enfim, só tem um vencedor. Enquanto a vida vai ganhando, tudo bem, mas no dia que ela perde, perdeu, acabou, né? Mas a arte faz com que, principalmente, aí eu vou usar um recurso totalmente linguístico, totalmente meu, assim, pelo viés das figuras de linguagem, a morte se torna bonita, né, meu? Então, enquanto eufemismo, enquanto metáfora, enquanto metonímia, a morte é bonita, mas ela só é bonita ou ela é palatável por esse viés, porque na objetividade, né, no confronto direto, sem a intermediação da arte, a morte é intragável. É interessante, Escobar, que essa visão que você passou da morte é uma coisa que surge depois da peste, né? E agora são as pandemias, né? Mas a gente chama de pandemia, que é geral. Mas desde o momento que surgiu a peste, a mortandade, a morte se transformou, porque outrora, quando houve um momento, né, que a gente conseguia morrer por velhice. Então, quando a pessoa morria por velhice, ela era assistida pela família. A família esperava que ela morresse mesmo. E aí vieram a higienização, os hospitais separando os entes queridos, né? E as pestes, né? As pandemias que tornaram a morte muito horrível, como a morte de Covid, por exemplo, né? Que morrer sem ar, como um peixe fora d'água, né? Num hospital entubado, é uma coisa assim que é de fato horripilante. Mas é também uma construção, né? Porque a morte, pensamos, né? A morte é um destino natural de todos. E todos sabem disso, né? E todos, a gente é o único animal que tem ciência da própria morte. E a gente acha horrorosa, né? E, enfim, eu já vou entrar em coisa do mestrado, não interessa. Será que o homem, enquanto ser pensante, não inventou arte justamente para tentar driblar a morte? Olha aí. Você sabe que as primeiras manifestações da morte personificada, evidentemente, foram na arte, né? Nas artes visuais e no teatro. Na Idade Média. Na Idade Média surge a morte, aquela morte lá do filme do Sétimo Selo, do Bergman, né? Aquilo ali é da Idade Média, total. Verdade. Não tinha feito essa associação, mas agora você falou, é verdade. Carimbado. Ó, meu amigo poeta Marcelo Marques está aí, perguntando minha maior dificuldade na criação de personagens. Eu acho que difícil não é criar o personagem, difícil é quando você fica preso ali Você não consegue fugir dele. Fica preso e não consegue desenvolver uma parte da história, assim. Acho que essa é uma dificuldade, né? Ou quando você não consegue dar uma coerência pro personagem. E aí você lê o texto e fala, putz, isso aqui não tá coerente. E aí tem que refazer. É isso. O Jefferson tem uma pergunta pra gente. Tá, então faz aí. Que eu ia comentar rapidamente que o Monogol tá perguntando aí quantas horas tem essa live. Vai ter essa live aqui. Para responder essa pergunta. Qual a percepção de vocês do pós-morte? Porque para mim mesmo, após a morte, o amor se mantém. Não sei, velho. Depois que eu morrer, eu respondo isso aí. Eu não vou me arriscar, não. Eu vou falar meio Cazuza, né, meu? Eu vi a cara da morte, ela tava viva e, aí sai correndo. Tem o Stênio, no Deus Cansado de Andar, ele fala, né, que a morte chegou e ainda tinha muito amor. Que o amor, ele era mais persistente que a morte. Quando Carol, o ser amado vai e a gente fica. Carol, nossa, a gente vai mudar totalmente, a gente vai inverter tudo, mas a entrevistadora vai virar entrevistada. Carol, o que você nos diz sobre isso?
Eu acho que a relação do amor pra mim, com relação à morte, é mais com as pessoas que ficam, né? Com as pessoas que continuam vivas com relação àquela pessoa que partiu. Que ela continua sendo parte importante da vida dela, não sendo, claro, né, pessoas ruins como Hitler e outras pessoas que estão aí no poder. Mas, pra mim, essa é a relação do amor com a morte. Agora, o que eu penso pra depois da morte, aí já é coisa minha e não tem muita importância. Legal. Mas vamos recuperar o estatuto da arte, da morte enquanto arte, pra gente não transformar isso daqui no epitáfio, né? Bom, eu acho muito legal como os artistas conseguem transformar dor em arte. Tô tentando fazer isso, mas é bem difícil. Dor, alegria, tudo, né, na verdade. Todas as emoções possíveis eles transformam em arte. E coisas do cotidiano também. Por exemplo, o Claudemir olha as pessoas e escreve uma história, sem nem conhecer. Eu acho isso muito legal. E eu tento fazer isso ao máximo, mas é bem difícil. Eu lembrei de um fato agora, Carol, Claudemir, todas que estão aí. Lembrei agora de um fato curioso, se tratando da morte pelo prisma da arte, né? A primeira vez que eu li aquele poema do Drummond, A Morte do Leiteiro, eu chorei compulsivamente. Aliás, não foi só naquele poema. Eu lembro que quando eu li também profundamente, a primeira vez que eu li profundamente do Manuel Bandeira, eu também fiquei muito impactado. Mas eu lembro bem do dia em que eu li pela primeira vez A Morte do Leiteiro. Eu tinha ganhado o livro na escola, tinha tido alguma coisa que eu tinha tirado 10, sei lá, e a professora, acho que da terceira ou da quarta série, tinha me dado de presente, pelo fato de ter se destacado lá no evento, que eu não lembro o que foi. Ela me deu uma coletânea de livros, um livro que era uma coletânea de poemas do Carlos Drummond de Andrade, do Vinícius, do João Cabral e do Manuel Bandeira. E aí o que acontece? Eu trouxe essa antologia para casa, eu tenho até hoje aqui comigo, e de cara eu dei uma passada geral, né? E eu lembro que eu não gostei no primeiro momento. Imagina, um moleque de 9, 10 anos vendo o João Cabral de Melo Neto, eu não entendi patavinas, né? E o Manuel Bandeira também, no primeiro momento eu tive uma certa resistência com ele ali, né, na primeira leitura. Depois me apaixonei. Mas o Drummond e o Vinícius de Moraes me impactaram logo de cara. Na verdade, eu confesso que o Vinícius me impactou mais. E curiosamente, dos 4 que eu menos gosto hoje. Menos gosto, mas gosto muito. Mas enfim, quando eu li, né, aí eu saí lendo os poemas do Drummond lá, 1, 2, 3, Cidadezinha Qualquer, fui lendo e tal. Aí quando eu li A Morte do Leiteiro, eu tive que parar, porque eu fiquei tão impactado com o lance da improbabilidade da morte acontecer de uma forma tão trágica, né? Que o cara atira por engano, mata o leiteiro, e aí o poema no final se resume ao encontro das cores, do sangue e do leite esparramados no chão, e que ele chama de aurora. Mano, eu fiquei muito impactado. E aí eu vi, foi a partir daí que eu comecei a entender, e é por isso que eu fico teorizando um pouco em cima, que a morte, pelo prisma da arte, ela se torna, digamos assim, aceitável, palatável, e em algumas situações até desejável. Por quê? Porque a arte, ela atenua esse impacto violento, essa virulência do que é a morte na realidade. Posso fazer outra pergunta? Yeah, babe. Eu acredito que muitos escritores, especialmente os que estão começando agora, eles abandonam o livro no começo, às vezes no meio, às vezes no fim. Você, ao escrever Contos de Beloto, pensou em desistir? Desse primeiro livro, pelo menos? Desistir dele? Não, eu acho que não pensa em desistir. Eu acho que acontece é que você não tem fôlego para terminar a história, entendeu?
Você começa a escrever e acaba ali a tinta da imaginação e você não consegue completar. Mas aí tem duas questões. Você pode guardar. Eu tenho um monte de história inacabada. Eu também. É normal, entendeu? Você acaba a tinta da imaginação. Você não tem como escrever. E você não tem coragem de jogar fora, né? Fica lá. E você não joga fora. Você guarda. Tem uns que jogam, né? Tem outros que guardam e aí você reencontra aquela história e reescreve. Eu fiz isso com uma peça minha que chama Hidrofobia, que é a história da Jeane. Eu tinha a história dessa menina que tinha medo d'água e não sabíamos porque ela tinha medo d'água e essa história ficou guardada um bom tempo. Aí eu tive uma namorada que ela leu ali umas 4 páginas e ela queria saber o final da história, então eu fui meio que coagido a reescrever. Reescrevi ali na época e anos depois eu transformei numa peça de teatro. Não sei se o Escobar chegou a assistir Hidrofobia, que era a Patrícia, a Karen e a Bárbara Ramos em cena, fazendo a Jeane. Não, eu lembro de ter lido em algum momento, mas... Aliás, eu não sei nem se eu li, cara, ou você que contou a história pra mim. Enfim, eu não vou dar spoiler que vai que a gente remonta, mas é uma história que é assim, entendeu? Eu comecei a escrever, acabou a tinta da imaginação. Quando uma leitora ela se mostrou interessada em acabar de ler, eu fui atrás de terminar a história. E é legal porque, assim, para eu escrever Hidrofobia, eu fui pesquisar astrologia, que é uma coisa que eu não curto, mas a personagem, ela é daquele tipo de pessoa que fala, não, fulano é de tal signo, Beltrano de tal signo. Eu tive que estudar isso, eu tive que estudar a questão da Santa Bárbara, que é a padroeira dos navegadores, está relacionada à água, entendeu? Eu tive que fazer uma pesquisa para contemplar a personagem. Eu acho que quando a gente fala que o personagem ganha uma vida, é isso, entendeu? A Jeane, ela crê em astrologia, eu não. E eu tive que aprender astrologia por causa da Jeane, que nem existe. É que nem o premiado, eu nunca joguei na loteria, eu fui obrigado a aprender como se joga na loteria. Acho que é a coisa mais básica, todo mundo sabe jogar. Eu não sabia, tive que aprender para poder dar credibilidade pro figura lá do premiado. A Magda está perguntando se eu estou pensando ou escrevendo um novo livro. Magda, eu tenho bastante coisa escrita, na verdade, né? O Belotto tem outras histórias com ele. Se tudo der certo e o João Caetano quiser, o ano que vem sai mais 3 histórias aí do Belotto, com uma história bônus. Falando aí, né, depois dessa questão dessa vivência que ele tem com a Fanny e o relacionamento com a Giannini, ele vai entrar num momento introspectivo e vai voltar às esferas, né, a cidade natal dele. Então, vai falar um pouco assim das origens dele, enfim. Possivelmente ano que vem. Fora isso, no momento eu não estou escrevendo, mas eu tenho muita coisa escrita. Só perco com o Escobar. Claudemir Santos, aproveita e responde assim numa talagada só. Cara, o que é mais bacana? É escrever ou publicar? Escrever. Eu acho que escrever é maravilhoso, assim. Eu sinto falta de ter tempo de sentar e escrever. Aliás, estou pensando em reprogramar minha vida para voltar assim a me dedicar à escrita como outrora, né? Gostaria muito de conseguir isso, porque é muito gratificante. É muito gratificante. Bom, Despedaçando o Fanny, eu não li o seu primeiro livro ainda. Despedaçando o Fanny tem alguma ligação com o seu primeiro livro? Com os Fantasmas, Demônios e Lendários? Isso, eu ainda não li. Não necessariamente. Os Fantasmas, Demônios e Lendários, ele é como se fosse uma... Lá vai o ateu, não tão ateu pelo jeito, né?
Foi um pedido de... Sabe quando as pessoas vão no centro do candomblé ou da Umbanda e levam oferenda para Exu? Esse livro é oferenda para Exu, porque nele eu falo das minhas origens, que são as histórias de terror, que eu gosto muito. E aí, dentro dessas origens, os causos, né? Os causos, que são os causos de São Miguel, que é a primeira parte do livro. A segunda, que amplia para o estado, que é o lendário, né? Que são lendas e mitos do estado de São Paulo. E vou para o Nordeste, que é a terra da minha família, com mitos, o refúgio das lendas. Então é uma oferenda assim às minhas origens, né? Eu senti a necessidade de pedir essa licença para os deuses da literatura, falar das minhas origens, para depois chegar no Beloto, que também trata de São Miguel, né? Tem São Miguel como cenário, uma São Miguel mítica, assim, que eu curto bastante isso. Eu acho que São Miguel é um lugar mágico e... Enfim, eu acho que pessoas assim como a gente, vou dar uma caetaneada agora. Pessoas assim como eu e o Escobar, né? Gil e eu, a gente tem uma visão, eu e Gil, uma visão romantizada da Zona Leste, mas é um romantismo que se concretiza, porque a gente consegue transformar assim o bairro, né, num lugar fascinante, num lugar assim, mítico. Qualquer lugar na verdade, mas parte das pessoas. Então, pô, apesar que nem todo lugar tem um Sacha Arcanjo, né? Vamos ponderar, né? Nem todo lugar tem uma Akira. Mas, sabe, a gente tem algumas questões mitológicas no sentido grego da palavra, né? A palavra mito está meio desgastada hoje devido a um sujeito debilóide aí, mas é uma força de homens belos, e a gente enxerga isso e acaba transformando os lugares. Então, por isso que São Miguel é palco, que Itaquera é palco, enfim. Tem uma pergunta para o Escobar, da Magda. Qual o seu gênero preferido? Suspense, terror, romance? Oi, Magda. Era para mim mesmo essa pergunta? Era. Agora eu tô vendo, eu não tinha visto. Meu gênero preferido é uma história, um enredo que me cative, né? Pode ser um haikai, pode ser uma pichação no muro, pode ser um compêndio desse tamanho que nem por exemplo, A Montanha Mágica, do Thomas Mann, né? Que é um dos meus livros de referência. Eu, na verdade, não tenho preferência, eu procuro ler de tudo, né? E assim, mas eu cheguei também numa idade que, tipo assim, se o livro não me convenceu em 15 páginas, eu já nem continuo, já desisto, já parto para outro, porque eu gosto muito de explorar o novo, gosto de ler livros assim que não foram referenciados, que eu fui induzido pela sinopse, ou pela capa, ou até às vezes pela biografia do autor, da autora, mas assim, eu também não... Porque assim, o bom livro, ele já está pronunciado nas primeiras páginas, né? Às vezes a história dá uma travada, tal, mas aí você sente que é uma questão de estilística, essas coisas todas, né? Mas, por exemplo, um bom poeta, uma boa poeta, se você ler os 3 primeiros livros do livro da pessoa, você já sabe se é uma poeta boa, se é um poeta bom, né? Porque se em 3 poesias, se as 3 primeiras poesias do livro que você pegou ali, tá, ou você abriu aleatoriamente, mas 3 poesias ruins, é impossível que as outras 97 sejam boas, né? Então a tendência, para mim, natural é tipo assim, se o livro começou ruim, ele não vai evoluir para bom, não. Eu já desisto, porque eu já sou 50, eu tenho muitos livros para ler, eu tenho uma biblioteca aqui de 7 mil títulos,
e eu desconfio que 5 mil eu não li ainda. E eu quero ler esses 5 mil ainda, fora os que eu ainda vou comprar, né? O Jefferson tem uma pergunta aqui para mim. Tem gente que diz que fazer arte é fácil, o difícil é se expor. E aí ele é músico, poeta, artista também, e tem esse desafio. Como é isso para mim? Cara, eu acho que aí tem dois campos de interpretação, né? Eu acho que hoje se expor não é difícil. O difícil é ser visto, na verdade, né? Porque as redes sociais estão aí, né? Por exemplo, nós estamos aqui agora. Tem um grupo seleto de pessoas que está com a gente. Se fosse outro nome, sei lá, teriam mais pessoas. Se fosse outra pessoa, teria menos. Então, assim, se expor eu acho que não é mais difícil. Eu acho que as redes sociais, principalmente em tempo de pandemia, elas abriram esse nicho. É claro que em um período antes da pandemia, você precisa buscar esse espaço para se expor, né? E, enfim, tem que botar a cara a tapa, né? Apesar que, assim, eu sempre fui muito recluso. Eu ando muito pouco por aí. Isso me prejudicou bastante no sentido das pessoas conhecerem meu trabalho. Mas, cara, eu passei muito tempo longe do palco, ou então eu tô na direção, não tô em cena. O artista ele tem que se expor, né? Ele tem que aparecer de alguma forma. Mas é isso, eu acho que se expor hoje não é mais tão difícil como era antigamente. Eu acho que agora tem bastante possibilidades de aparecer por aí. Aí é claro que dentro dessas possibilidades que todo mundo tem, a gente vai alcançar um determinado número de pessoas, né? Mas aí que vem aquela questão, né? Quantidade ou qualidade que a gente procura. Pensar nisso também. Sim, eu gostaria que você desse algumas dicas para o pessoal que está começando a escrever agora, para os adolescentes que sonham em escrever um livro, não falo nem lançar, mas escrever mesmo, ou escrever poemas, ou até mesmo entrar no mundo da música. Sente e escreve que não tem fórmula não, cada um faz de um jeito. Mas assim, agora eu vou falar uma coisa que eu considero muito séria. Tem muito poeta aí que não lê. Né? Você vai em sarau, tem muito poeta aí que você fala, mano, que é isso? Desse pedestal aí, mano, porque o palco, o microfone são entidades sagradas, né, não? A gente tem que ter um mínimo de reverência e respeito com esse espaço ou com esse instrumento que é do sagrado, né? E aí eu vejo cara chegando no sarau, que eu escrevi o poema, tá, isso, aquilo. Aliás, tem uma outra sacada quando você sabe que o poema é ruim, quando o próprio poeta tá elogiando o poema dele. Mano, você pode ter certeza. Se elogiou, é batata. Vixe, falei demais. Você tocou num ponto que é de fato. Eu não costumo falar porque para mim é muito óbvio, né? Mas quem gosta de escrever tem que ler, tem que gostar de ler. E tem que ler muito, porque eu identifico assim, a gente fez aqueles exercícios de escrita na aldeia, e você vê que as pessoas não sabem escrever, elas têm boas ideias, entendeu? Você vê ali que tem um potencial, mas as pessoas não sabem escrever, e você fala, pô, velho, você leu? Li. Leu o quê? Eu li o Paulo Coelho. Crepúsculo. Paulo Coelho é da nossa época, pô. Li Crepúsculo. 50 tons de cinza. 50 tons de cinza e Harry Potter. Falei, porra, velho, mas você não leu isso, não leu aquilo, você não leu Kafka, não leu Poe, não leu Machado de Assis, não sei. Mas você é velho. Não, eu li isso quando eu tinha 15, 16, pô. Eu não. Sabe? Então, assim, não é que você não pode ler o Paulo Coelho ou As Cores, 50 Tons de Vampiro ou Harry Potter. Pode ler sim, mas não pode ler apenas isso. Tem que abrir um leque e saber que o mundo vai muito além disso, entendeu?
Tem uma coisa perigosa, que é a busca pela facilidade. O que eu chamo da busca pela facilidade. Vou dar um exemplo para vocês. Na quinta série, eu estava lendo Pedro Bandeira, que era um livro que o professor usava. Aí eu fui na Raimundo de Menezes, em São Miguel, e tinha um livro lá, escrito assim, Franz Kafka, Nas Galerias. Primeiro que eu estudei o nome Kafka. Nas Galerias, mas o que é isso? E eu peguei. E eu tive o meu primeiro contato com o Franz Kafka. Eu devia ter 11, 12 anos. Aquilo deu um nó na minha cabeça. Porque era difícil pra caramba. Ou então, vou dar outro exemplo, que não é meu, mas sim falando enquanto professor, né? Eu chegava no aluno, perguntava, ou ele vinha falar comigo sobre Machado de Assis, Dom Casmurro. Pô, Dom Casmurro é chato, que não sei o quê, a Capitu traiu, que não sei o quê. Traiu, velho? Traiu? Você vai acreditar num advogado? Como assim, professor? O Bentinho é um advogado. Capitu tá morta. Escobar, não esse, o do livro, tá morto. Você tá ouvindo a história por um lado, você olhou ali nas entrelinhas, aí o cara fala, puta que pariu. Olha isso, Dom Casmurro. Não, ele volta para ler o livro de novo. E é genial, entendeu? E, enfim, é isso, sabe? E eu não deixei de ler Paulo Coelho, que era os 50 Tons de Cinza na época, entendeu? Eu li Paulo Coelho pra caramba, na época eu li todos, assim, e gostava. E só que eu tava lendo Kafka, tava lendo Dostoiévski. É uma coisa que a gente ouvia muito. Assim, a molecada na periferia escuta funk. A molecada nos jardins também escuta funk. Só que eles escutam funk à noite e de dia eles estão lendo Machado de Assis, estão lendo uma porrada de coisa, se preparando para ser patrão, que eles são educados para ser patrão. Então, a questão em si não é ouvir o funk, entendeu? Você ouve a música que te agrada. A questão é só ouvir o funk. Você vai ficar limitado a um tipo de música e você não vai conseguir transcender aquilo. Bill, 62 minutos de conversa já. Eu só quero... eu vou tirar o meu time de campo, eu vou ficar quietinho. Mas antes de tudo eu quero falar uma coisa. Tem um outro lance que eu acho muito interessante nesse processo todo, e eu acho legal que tem um monte de gente praticando a escrita, falando que está escrevendo poemas, faz aquilo, mas assim, beleza, persistam, continuem, tal, acho bacana isso. Mas assim, não dá para confiar no cara que se diz poeta e não consegue interpretar uma metáfora, né, não? Que é a figura de linguagem mais óbvia que tem, mais simples que tem, e que está em 98% de qualquer construção poética, né? Então, quando você vê que o cara que se diz poeta não consegue interpretar uma metáfora, então, não tem. Vai ter que estudar mais, sim, vai ter que ler mais, né? Vai ter que se abastecer de Cecília Meirelles, vai ter que ler Raquel de Queiroz, Clarice Lispector, Nelly da Pinhon, Elisa Lucinda, Conceição Evaristo, né? E só para ficar em algumas mulheres óbvias aí que eu acho que todo mundo tem que passar por elas, todo mundo que diz que lê alguma coisa tem que passar por essas mulheres, né? Fora os outros homens que a gente já citou aqui também. É isso. Falei e agora não faço mais nem perguntas. Carol, dá uma acelerada aí que já tem 1 hora, o pessoal já tá cansado. Bom, gostaria que vocês fizessem um breve resumo de Despedaçando Fanny, assim por cima, para o pessoal conhecer um pouco mais e comprar, quem quiser, na Editora Lavra, tá no site. Bom, Despedaçando Fanny é a primeira parte aí dos contos de Bellotto, são vários contos, e trata de uma saga que se passa entre 95 e 2001, né? São 3 histórias. A primeira dela, o Rendezvous Revisitado, onde a gente... Olha, a Silvia Maria Ribeiro falou que o papo tá muito bom, hein? Ai, que maravilha, tô emocionado aqui, Silvia. Grande poeta. Obrigado.
Enfim, é que são vários. Eu não posso falar muito, senão eu entrego o livro, né? Mas no começo a gente conhece a Fanny, que é uma força da natureza, como diria Clara Nunes. No segundo momento, essa mesma Fanny, que é uma mulher empoderada, ela se vê numa circunstância aí onde ela é fragilizada devido a um relacionamento possivelmente abusivo, esse relacionamento. E no terceiro tem um desfecho trágico, né? Eu acho que quem resume bem isso é o João Caetano, né? Que ele fala assim: uma tragédia moderna, e nas tragédias modernas não são os deuses que impõem nosso destino, mas forças igualmente implacáveis e cruéis. Então, são relações sociais no meio social que levam algumas pessoas a caírem e algumas a levantarem. Eu acho que é isso. Eu sou péssimo para fazer resumo de história. Né, Escobar? É isso? Já são 11h30 da noite, bicho. Eu acho que o pessoal precisa descansar. Né? A gente provavelmente vai retomar essa brincadeira, essa conversa aqui por algumas outras oportunidades ainda esse ano, né, Cláudia? Foi bem interessante, né? Foi bem interessante. O João Caetano, ele mandou um link aqui da Lavra com Despedaçando Fanny. Obrigado, João. O João é o editor que eu esperei a vida toda. Eu acho que se eu tivesse publicado antes, eu não seria tão feliz. Bom, então vamos encerrar a live. 11h30 já. Tá certo, você que manda, Carol. Então eu vou agradecer, deixa eu já fazer minhas considerações finais e depois você cuida do resto. Carol, gente, valeu, obrigado. Na verdade, tudo isso é um balão de ensaio de algumas coisas que a gente é um balão de ensaio que nós estamos ensaiando juntos, vai ficar legal, né? Mas enfim, é isso. Estamos ensaiando algumas coisas e resolvemos fazer como Freud, resolvemos nos tornar cobaias de nós mesmos, né? E hoje foi aqui a primeira vez que nós resolvemos fazer juntos nos expor juntos nesse divã internetico. Beijão, agradeço a atenção, o carinho aí. Vocês são muito generosos, muito generosas, mano. Mas valeu, beijão. Bom, também eu agradeço a presença de vocês. Eu acho que, como o Escobar falou aí, a gente está preparando novidades, estamos preparando algumas coisas aí, tem notícias novas. Eu tava vendo, lá vai eu, né? Falar mais um pouquinho. Eu tava estudando uma música do David Bowie, All Young Dudes, né? Aos caras jovens, né? Que trazem news, boas novas, né? Novidades, né? Nós somos os caras aí com novidades em breve no universo literário. Escobar tá abrindo a boca já. No universo literário de qual todos nós fazemos parte de alguma maneira. E é muito gratificante ter vocês aqui dando essa audiência pra gente. Agradeço mesmo, muito obrigado. E é isso. Passar a bola aí para Carol Bertelli. Bom, esse foi a Sabatina com Claudemir. E sobre o livro Inspiração Fanny, que eu já falei 300 vezes que estava indo no site, mas é porque é muito bom. Então quem tiver interesse, compre, porque é muito bom mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Muito obrigada para todo mundo que assistiu, todo mundo que fez perguntas, que participou. E então é isso, gente. Até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigado.